Dormir bem é importante em todas as fases da vida, porque tem impacto direto na nossa saúde e bem-estar de maneira geral. Mas você sabia que para as crianças o sono é ainda mais importante? E para entender melhor o porquê cuidar e melhorar a qualidade do sono do seu filho, eu vou conversar com a médica especialista em sono, Amanda Costa. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E já comece nos explicando. As crianças têm que dormir quantas horas em média por dia, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Essa pergunta é uma pergunta de milhões, tá? Porque depende da faixa etária. Vamos falar assim, que uma criança de 3 aninhos, ela vai dormir cerca de 10 horas, tá? Tem que dormir 10 horas por dia, mas talvez ela durma 12, talvez ela durma 9. Existem tabelas para que a gente saiba o número de horas que cada faixa etária deve dormir. E as crianças precisam desse sono para a fase de crescimento. Em todas as idades ou tem uma idade específica, Amanda? Bom, a gente só vai crescer, a gente só vai fabricar músculos se a gente dormir. É durante o sono que a gente vai fabricar o GH, que é o hormônio do crescimento. Então, para o crescimento, para a produção hormonal, para o ajuste da imunidade, precisa ser feito durante o sono, em todas as fases, mas principalmente na infância. Vamos falar aí que o sono ele é essencial pelo menos até os 2, 3 aninhos para as crianças sem falhas, sem sono ruim nessa faixa etária. Por isso que às vezes as mães até optam por não ir em festinhas mais tarde e não mudar o horário da criança porque pode afetar na saúde. Quem tem criança em casa sabe como é desafiador ter uma rotina de sono, manter o horário regular de colocar as crianças na cama. Então, sim, muitas mães optam por não realizar programas noturnos, aquele jantarzinho, aquele aniversário durante a noite, porque altera, sim, o horário das crianças irem dormir. E o sono ele tem uma ligação com a aprendizagem. Eu até ouvi uma vez, não sei se é mito ou se é verdade, que estudar e dormir um pouquinho depois ajuda a memorizar. Isso está correto? Ótima pergunta também. Então, a memória funcional, as coisas que a gente lembra, a nossa capacidade de ter novos conhecimentos depende do sono. Quem tem um sono ruim não vai armazenar bem e também não vai conseguir acessar quando precisa. Esses soninhos, depois de estudar, eles importam sim, mas mais nos adultos. Quando a gente fala das crianças, a gente fala nas sonecas, em algumas faixas etárias até 2 sonequinhas por dia, e elas também vão influenciar na memória. Eu ia perguntar isso, a criança tem hora do soninho, inclusive nas escolas, né? Eu tenho até uma certa inveja com essa hora do soninho depois do meio-dia, Amanda. Mas é importante ter essa hora do soninho no meio do dia? Muito bom. Então, até os 7 anos, a soneca ela é muito importante. Mas até os 4 anos, ela é essencial, eu diria, tá? Então, que bom se todas as escolas, até o 1º ano, até o 2º ano, tivesse uma oportunidade que aquela criança tirasse um soninho. Em algumas eu sei que isso não é possível, mas ajuda a criança, consolida a memória, melhora o comportamento, a capacidade que a criança tem de lidar com as emoções. A criança, quando ela não dorme, ela fica irritada, chateada e às vezes até mais braba do que o habitual. A gente até brinca, né, que é a birra do sono. Exatamente, existe essa birra do sono? Existe sim. O comportamento imaturo, que é essa birra que a gente fala, ele se acentua quando a criança dorme mal à noite ou quando ela começa a chegar próximo ao horário do sono dela e não consegue dormir. E o distúrbio do sono existe nas crianças também? Como a gente pode perceber que elas estão tendo esse distúrbio? Nós temos mais de 33 distúrbios do sono e infelizmente eles não vão poupar as crianças. Nós temos uma divisão grande dos distúrbios. Podem ser respiratórios, podem ser de movimento, pode ser de comportamento durante o sono. As crianças, elas são atingidas pela maior parte dos distúrbios. Elas podem roncar, parar de respirar, dormir de boca aberta, movimentar as pernas, falar enquanto dorme. Tudo isso é distúrbio do sono. Eu falava muito quando era criança, contava histórias enquanto eu dormia. Então era um distúrbio do sono já. É uma parassonia, o nome é parassonia, e pode ser que seja um sonambulismo se tu caminhar. Não caminhava. Ou pode ser que tu só conversava, é o sonolóquio, quem conversa durante a noite. E as crianças, muitas vezes, elas se seguram mesmo com sono, elas se seguram acordadas, elas ficam fazendo a birra, mas não se entregam ao sono. Por que isso acontece?
Porque para a gente aprender a dormir, depende de uma maturidade cerebral. Então, às vezes, os nossos filhos, as crianças que a gente convive, elas ainda não têm maturidade, independência, autonomia do sono. Tu sabe que eu nunca vi uma mãe pegar uma criança de 3 meses e tentar dar comida para ela. Ela sabe que isso está errado. Mas eu vejo mães que pegam uns bebezinhos bem pequenininhos e querem fazer com que eles durmam no horário que elas querem. Então, às vezes não tem maturidade. A criança ela precisa amadurecer o cérebro dela para começar a dormir de forma independente. É claro que a família pode ajudar nisso. E como a gente pode ajudar nisso? Tem Vamos alguma lá. fase que a acontece? mágica. O primeiro estímulo é o claro e o escuro. Então a gente tem que expor as crianças durante o dia ao claro e durante a noite ao escuro. O que quer dizer que televisão, celular, iPad, tudo isso atrapalha o ciclo biológico da criança. Outro passo importante são os horários regulares. Aquela família, às vezes, vive uma vida um pouco desregulada. Para a criança é fundamental o horário regular. O mesmo horário de dormir antes das 9 da noite é muito importante para a criança. O outro ponto é observar o sono das crianças. Existem crianças que babam à noite, dormem de boca aberta, se movimentam igual um relógio, reviram as cobertas. Isso não é normal. Isso tem que ser investigado. Muitas vezes é uma criança que tem algum problema de saúde. E essa questão de não ter o sono regular impacta também na saúde física e na questão de comer das crianças? Sim. Então, as crianças que dormem mal, elas têm um apetite diferente. Elas vão ter mais vontade de doce, vão comer mais alimentos calóricos e elas não vão se saciar de uma forma natural. Então, a obesidade, ela também está ligada nas crianças que não dormem. A gente já sabe isso. Principalmente em crianças que vão dormir tarde, com horários irregulares e filhos de pais obesos. Nossa, uma coisa leva a consequência da outra. E essa questão de celular de noite, você mesmo comentou que atrapalha. Como o pai que está nos assistindo pode começar aos poucos tirar? Porque eu sei que é difícil tirar do dia para a noite. Hoje já não vou mais deixar olhar TV. Tem como ir começando aos pouquinhos? Eu acho que uma regra importante é não usar celular em menores de 2 anos. Acho que isso a gente tem que falar, isso é verdadeiro, tá? A gente sabe que menor de 2 anos não deve usar celular. Acho que o ponto importante é, a partir de tal horário aqui na nossa casa, nós não utilizamos o celular. E isso inclui os pais, porque a gente ensina pelo exemplo. Então eu vejo às vezes as famílias falando, meu filho, sai do celular, mas o pai e a mãe estão ali no celular. Então eu acredito que uma regra para casa do tipo, quando nós formos jantar, a partir desse momento, celular, iPad, televisão, a gente vai desligar e nós vamos fazer outras estratégias. Talvez de uma forma gradual ou talvez estimulando outras atividades interessantes também. Mas, sem dúvida, o celular antes de dormir, ele é uma fonte de dificuldade para dormir.